Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabel, mais uma vez aqui juntinho com vocês. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a língua, né? A gente vai ver aqui, pessoal, a importância da oralidade na vida do educando. Então, só para esclarecer um ponto com vocês. O módulo que nós estaríamos vendo hoje era para que vocês criassem, né, vocês trabalhassem a apresentação oral. Como isso não é possível, devido aos problemas que nós estamos enfrentando de pandemia, então o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar essa oralidade sem a apresentação que vocês deveriam fazer como atividade. Então, gente, mas deixar bem claro que trabalhar a oralidade é muito importante. O que quer dizer isso? Você tem que ter a espontaneidade de falar. Então, se você fosse dar uma aula, por exemplo, como eu estou fazendo agora, então você precisa trabalhar essa oralidade para você se falar bem, não ter dificuldade, né, problema de respiração. Então, nós iríamos fazer esse trabalho em sala de aula. Vocês apresentariam uma aula para a gente, nós avaliaríamos e ficaria tudo bonitinho, porém não vai ser possível. Então, nós vamos tentar trabalhar essa oralidade de uma forma que dê para vocês compreenderem, mas à distância, certo, gente? Então, vamos lá. Então, vamos ver qual que é a importância dessa oralidade na vida de vocês. Então, o que nós temos aí? É uma imagem. Lembra que eu falei para vocês que o estudo seria sobre o trabalho que vocês fariam de apresentação? Então, aí a gente vê o quê? 2 alunos e eles estão fazendo uma apresentação e temos ali uma pessoa, que provavelmente é um professor, que está avaliando a atividade deles. Então, a gente observa aí que eles devem estar fazendo algum tipo de aula relacionado ao ciclo da água. Então, esse seria o trabalho que vocês iriam fazer. E que, provavelmente, né, a gente vai trabalhar isso mais para frente novamente. Vocês não vão ficar sem saber como se desempenhar num trabalho de apresentação oral. Então, continuando aí. Então, qual serão os nossos objetivos? Ler, compreender texto de divulgação científica. Ler também, né, um hipertexto de divulgação científica e identificar a sua estrutura. Ah, professora, mas e aí, né? Texto de divulgação científica, hipertexto de divulgação científica, o que vem a ser isso? Qual que é a diferença dessas duas modalidades textuais? Então, é o que nós vamos ver. Então, os textos de divulgação científica, eles são geralmente escritos por equipes de especialistas com a finalidade de apresentar informações com linguagem acessível a leigos. O que quer dizer isso? Pessoas que não sabem sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Então, essas pessoas, elas fazem, elas escrevem a respeito desse determinado tema, para que as pessoas que não têm esse conhecimento do assunto possam ter. Por isso são chamados textos de divulgação científica. Só que esses textos também podem ser hipertextos. E o que vem a ser o hipertexto? Ele é utilizado em texto publicado nos meios eletrônicos, internet, né, pessoal? E apresenta textos dentro de outros textos, permitindo a leitura não linear, ou seja, naquela sequência. Você pode dar pausas, você pode entrar, por exemplo, não sei determinado palavra, e ali, naquele mesmo local, já partir daquele link, procurar o significado daquilo para que você consiga entender o que você está lendo, né? Então, é uma leitura não linear e interativa de um conjunto de informações em torno de um assunto. Observe que são textos dentro de outros textos, mas esses textos tratam de um mesmo assunto. Então, agora, o que nós vamos fazer? O trabalho de vocês seria fazer uma apresentação, né, a respeito disso que nós vamos ler agora, que é um texto que chama-se A Saúde na Era do Jogo Digital. Então, a gente faria o trabalho todo em cima desse texto para que vocês pudessem fazer a sua apresentação desse assunto. Porém, nós vamos ler agora esse tema aí, vamos resolver algumas atividades e
A apresentação vai ficar para uma próxima oportunidade, beleza, gente? Então vamos ler com atenção o significado desse texto. A saúde na era do jogo digital, que vocês devem conhecer muito bem do que a gente vai falar agora. Então, olha só, os jogos fazem parte das atividades humanas desde a antiguidade, ou seja, desde muito tempo atrás, né? Muitos anos. Mas foram os jogos digitais que se encarregaram de disseminar a prática por todo mundo e de inseri-la no nosso dia a dia de forma abrangente, não importando o local nem a idade do jogador. A ampla adesão aos jogos digitais traz consigo algumas perguntas. Que perguntas que são essas? De que forma eles podem afetar nossa saúde? Quais outras consequências podem ter sobre nós? E como usá-los para benefício dos próprios jogadores? É isso que nós vamos ver agora. Então, olha só. Jogos sérios. Lembra que eu falei para vocês que dentro de um mesmo tema, nos hipertextos, a gente pode ter um texto dentro do outro? Desde que eles não fujam do assunto. Então, é o que nós estamos vendo agora. Então, agora a gente vai ver, dentro desses jogos digitais, quais são os jogos sérios. Aquele que não vai prejudicar e, muito pelo contrário, ajudar bastante aqueles que precisam. Então, alguns programadores têm feito esforços para projetar intencionalmente jogos digitais com o fim de apoio psicológico. O Sparks, por exemplo, é um jogo online criado para auxiliar adolescentes com depressão e ansiedade. Outros jogos, como o Depression Quest, da game design estadunidense Zoe Kim, e o Rainy Day, desenvolvido pela brasileira Thaís Weiler, foram criados não apenas para aqueles que lidam com esses problemas, mas para que amigos e familiares possam entender melhor a situação dos jogadores, compartilhando seus dilemas cotidianos de um mundo interativo. Então, esses jogos aí que foram produzidos para pessoas, adolescentes com depressão e ansiedade, também podem ajudar as famílias e amigos dessas pessoas para entendê-los melhor, né? Pessoas com necessidades especiais também podem se beneficiar com jogos digitais. Alguns especialistas sugerem que indivíduos com autismo podem usar os jogos digitais para praticar habilidades sociais, lidar com a frustração de cometer erros e melhorar sua motivação. O Gcrip, criado pelo cientista da computação André Brandão, da Universidade Federal do ABC, foi desenvolvido para estimular crianças com síndrome de Down, em idade pré-escolar, obtendo grande aprovação tanto dos especialistas quanto dos pequenos jogadores. Hoje, o Gcrip evoluiu para um projeto de jogos para pessoas especiais em geral, ou seja, ele foi criado para quem tem problemas de síndrome de Down, mas também hoje evoluiu para que outras pessoas que também tenham outros tipos de problemas possam se beneficiar com ele. Então, isso daí é uma imagem desse jogo que a gente acabou de falar, né? Então, são cenas do jogo Gcrip, criado por um cientista da computação brasileiro para crianças com síndrome de Down. Então, essas são algumas imagens do joguinho. Esse esforço de usar jogos para fins terapêuticos é parte de um movimento maior, geralmente chamado de jogos sérios, que sucedeu e ampliou o conceito dos jogos educativos. Jogos sérios podem ser entendidos como aqueles que tratam de temas considerados de relevância, que tipo? Social, econômica, política, educacional, e que buscam, além do entretenimento, né, a diversão, promover mudanças na vida real fora do jogo. Assim, jogos sobre preservação do meio ambiente, sobre direitos políticos, sobre boa alimentação, aqueles que ensinem conteúdos específicos e vários outros podem ser considerados jogos sérios. A finalidade básica dos jogos sérios é engajar e transformar seus jogadores para, por meio de atividades lúdicas, promover mudanças e melhorias na vida real. Uma das áreas mais promissoras é a dos jogos para a saúde, que é o que a gente acabou de ver agora. Então, vamos continuar. Agora, a gente vai estudar um pouquinho desse texto, certo? Trabalhar a oralidade com ele. Então, ó, leia o trecho do artigo de divulgação científica A Saúde na Era do Jogo Digital, que é esse que nós acabamos de ler.
De que assunto trata esse artigo que foi publicado lá? O artigo trata da criação de jogos digitais e a finalidade desses jogos é de apoio psicológico ou apoio à saúde de modo geral. Então, esse é o assunto de que se trata o texto que nós acabamos de ler. E onde esse artigo foi publicado? Lá nos créditos a gente vê, né, onde ele foi publicado. Ele foi publicado no site, e aí tem o endereço, né, o site do cienciahoje.org.br. Então, a gente pode chamá-lo de um hipertexto, né? É um texto que foi feito para ser publicado num site da internet. Que tipo de veículo publicou o artigo? A gente acabou de ver, o veículo é o site de uma revista de divulgação científica. Logo, é um hipertexto de divulgação científica. O nome do autor do texto é mencionado no artigo, porque a gente percebeu lá que nos créditos a gente vê somente o endereço da onde foi publicado, mas não tem o quê? Quem escreveu. Então, o nome do artigo não tem, né, divulgado quem foi que escreveu, porque é um artigo que a gente chama de artigo não assinado. Quais dos jogos mencionados no artigo foram criados por brasileiros? Esse tá fácil, né? Os jogos criados por brasileiros são o Rainy Day e o G-Crip. Responda, de acordo com o trecho lido. O que são jogos sérios? Isso é fácil também, né? Os jogos sérios são aqueles usados para fins terapêuticos, né? É um conceito ampliado dos jogos educativos, para melhorar a saúde aí da pessoa que está precisando. Quais temas podem estar presentes em jogos com finalidade terapêutica ou educativa? Podem estar presentes alguns temas considerados de relevância social, né? De importância social, econômica, política, educacional, entre outros. Qual é o principal objetivo dos jogos sérios, além de entreter, né? Além de divertir? Os jogos sérios buscam, além desse entretenimento, promover mudanças na vida real, fora do jogo, para essas pessoas que precisam dessa atividade terapêutica. Quais tipos de jogos podem ser considerados sérios ou educativos? Alguns tipos de jogos sérios são aqueles sobre preservação do meio ambiente, sobre direitos políticos, sobre boa alimentação e outros mais, né? Tem aí uma série deles. Qual é a principal característica dos chamados jogos sérios? A principal característica é ensinar conteúdos e não apenas divertir. E é isso, pessoal. Aliás, não terminamos ainda, tem mais uma aí, ó. Qual a área pode se beneficiar mais dos jogos sérios? Uma das áreas que podem se beneficiar é a dos jogos para a saúde. Quem pode se beneficiar especificamente com os jogos digitais mencionados no texto? Podem se beneficiar, como a gente falou ali várias vezes, pessoas com necessidades especiais, com ansiedade ou depressão. E aí a gente agora chega ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido bem a questão aí da oralidade, né? A gente tem que ler bastante, entender bem o assunto e depois a gente poder falar sobre esse assunto com clareza, né? Dar a nossa opinião sobre ele. A gente vai se sentir motivado a isso a partir do momento que a gente estudar bem o tema que a gente quer apresentar, que a gente quer falar sobre isso. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem. Façam as atividades e passem para os seus professores. Até a próxima aula, pessoal. Bons estudos a todos. Tchau!